Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer mensagem profética para a sua vida. Lembrando que nós estamos falando sobre o fruir do avivamento, um assunto de suma importância. É bom que a gente entenda, e o objetivo é esse aqui, ao trazermos essas mensagens aqui, é para que você entenda que avivamento é uma vida comum com Deus, uma vida de intimidade com Deus, em contato com Deus. Mas para isso acontecer, para que eu tenha essa intimidade, para que eu venha ter esse contato, essa vida comum com Ele, é preciso que a gente elimine aqueles obstáculos, aquelas coisinhas que a gente às vezes achamos que não é pecado, e por outro lado, a gente observa que desde o dia 9 de julho que pregamos sobre isso, que são obstáculos grandíssimos, ou melhor, ele parece pequenininho, mas depois faz um rombo danado dentro da igreja e faz com que a igreja não viva, né, o fruir do avivamento. O tema de hoje é um tema que a gente vai elaborar em algumas partes. A primeira parte hoje desse tema é um tema também muito importante, que também faz parte, né, do fruir do avivamento, para que nós recebamos o revivamento. O tema é personalidades acima de Deus e do reino. Temos aqui 4 passagens bíblicas. Eu gosto muito disso, que a gente venha expor a palavra do Senhor, para a gente venha ler a palavra de Deus. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, Lucas, quer dizer, Lucas, capítulo 14. Abre aí no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26 até o versículo 33, que diz assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro tomar conselho sobre se com 10.000 pode ir ao encontro que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aqui está outro princípio do discipulado que merece também uma boa atenção, né? Lembrando sempre que a gente está lendo os textos aqui referente aos temas que estamos elaborando dentro do assunto do fruto do avivamento. Nós não estamos aqui para pregar dentro dos textos, e sim usá-los para poder servir de base, para que venha você entender tudo que estamos aqui falando sobre os temas. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Não importa obedecer, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Ainda 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Agora sim, finalizando, 1 Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12 e versículo 13, que diz assim: E rogando-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e os tenhais como grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então está aqui esses textos que é muito importante para a gente, e o tema personalidade acima de Deus e acima do reino. Infelizmente, vimos isso acontecer constantemente nos nossos dias. Não estamos pregando nada aqui que não seja fora do contexto do dia a dia, né, daquilo que acontece constantemente dentro das nossas igrejas hoje, e vimos os resultados, onde as pessoas são mais importantes do que Deus, mais importantes do que o reino. Isso é complicado, né? Vamos lá. Intimidade relacionado ao padrão anterior é a tendência de alguns de ser contra simplesmente porque não se opõem ao pastor ou à comissão. Embora não tenham nada contra a ideia de, em particular, eles pertencem ao apoio da liderança, e então automaticamente acabam sendo contra a liderança. Eles, infelizmente, essa coisa de simplesmente se opor à ideia do pastor, à ideia da comissão, como nós pregamos no vídeo anterior, e isso faz com que a igreja ela viva de uma forma viva dividida, né? As pessoas não querem entender as razões. Eu expliquei bem claro isso no vídeo anterior, sobre a questão de você procurar entender. E quando for e tiver alguma coisa irregular, tiver alguma coisa fora do que biblicamente o que a Bíblia nos ensina, referente ao reino, aí sim a gente pode questionar, mas com respeito, questionar com temor, com honra, com as pessoas, com nossos líderes e com aqueles que estão na frente do trabalho. A mesma coisa frequentemente ocorre que decisões da igreja e também em novos programas. Na essência, as pessoas com raiva, espírito amargo, se opõem simplesmente porque o pastor ou certas comissões são a favor. E isso é só o pastor dizer. Tem igreja, amado, que o pastor não pode falar nada, né? Tudo que ele fala, alguém vai se opor a ele. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos amar nossos líderes, vamos respeitar nossos líderes. Na maioria dos casos, eles não buscam simplesmente, seriamente, a face de Deus. Estão cegamente contra qualquer coisa que a liderança queira. Embora possam dizer que tem razão para se opor, a verdade é que eles só gostam de quem propôs o curso da ação. Se alguém que eles apoiam tivesse proposto a ação, eles seriam a favor. Então, é a questão da tendência. Eu não gosto que, se a pessoa que eu quero não está ali dando apoio, aí a pessoa que a qual ela totalmente não é muito chegada a mim, e ela dá ali a questão de dar a solução de alguma coisa, e eu vou me opor a ela. Por que acontece isso? Justamente porque as pessoas elas vivem não em favor do reino, elas vivem em favor delas mesmas. Existe isso e acontece isso, infelizmente, dentro das igrejas. Se nós fôssemos olhar ali o capítulo 2 de Filipenses, quando Paulo fala que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que cada um venha considerar o seu próximo como superior a si,
a si. Quer dizer, se nós formos olhar o nosso próximo como superior a nós, eliminaríamos muitos problemas dentro das igrejas hoje. Mas por conta que eu quero sempre ser, que a pessoa quer sempre ser o superior, faz com que as dissensões elas sejam evidentes. Infelizmente, vimos isso acontecer. Essa condição é especialmente perigosa e se frequentemente faz as pessoas ficarem em direta oposição aos propósitos vitais do próprio Deus. O Senhor não tolerará para sempre obstruções tão sérias e intencionais à sua obra. Todavia, por questão de equilíbrio, deixe-me declarar que se deve opor ao pastor e às condições se eles estiverem claramente errados biblicamente. De fato, às vezes, eles estão errados. Eu falei, não vou dizer aqui que o pastor e aqueles que estão dominando uma certa condições na igreja, elas sejam 100% certas. Não. Vai haver erro, mas nós temos sempre também lidar com os erros deles. Esse é o problema da igreja, não sabe lidar com os erros do que estão à frente de alguma coisa. Querem já, de uma forma radical, querem com raiva, com amargura, já querem atacar, não querem conversar. No entanto, quando a oposição à liderança da igreja brota o ódio ou teimosia, brota do ódio e da teimosia, nós literalmente estamos resistindo ao próprio Deus. No que concerne a resistir a Deus, nós todos devemos lembrar uma verdade muito simples e muito vital. Deus não perde batalha. Nunca vamos esquecer disso. Quando nós opomos alguma coisa semelhante a isso, opomos a direção da igreja, opomos as comissões, os trabalhos da igreja, nós estamos opondo ao próprio Deus. E a verdade é, Deus não perde batalha. Vamos sempre lembrar disso, que você está lutando contra Deus. Lembra de Saulo de Tarso, né? Que o próprio Senhor falou assim, você está lutando contra mim, não é contra as pessoas. Né? Então, ele perdeu a batalha. Ainda bem que perdeu, né? Que depois virou aí o apóstolo Paulo e foi uma bênção na mão do Senhor. Que Deus te abençoe, que esse tema sirva de lição para você. Não vamos deixar que nada venha estar acima do rei de Deus, que nada venha estar acima do reino de Deus. Deus te abençoe. Até a segunda parte desse tema que estaremos pregando aqui num momento profético para a sua vida. Amém.